Salve, professoras e professores! Graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos no início do segundo trimestre, lições bíblicas adultos, onde vão trabalhar a perspectiva de o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. É uma lição que, pelo que eu andei fuçando aqui, vai trabalhar muita tipologia e precisa a gente concomitantemente fazer bastante estudos com relação a essa perspectiva de análise da Escritura, que é um tanto complexa. Fica aí conosco, porque essa lição parece que está belíssima, vai ter muita coisa relevante para a edificação da igreja. Lição 1, tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. O texto áureo: e me formarão um santuário e habitarei no meio dele. Êxodo 25, verso 8. A verdade prática dessa lição trabalha o tabernáculo de Moisés, foi o protótipo da igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Como que o autor trabalha essas questões? Leitura bíblica em classe. Êxodo 25, verso 9. Leremos a seguir. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada para que tomareis deles ouro, prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelo de cabras, e pele de carneiros, tintas de vermelho, e pele de texugos, e madeiras de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu lhe mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O objetivo dessa lição é enfatizar a relação do tabernáculo com a igreja de Cristo. E os objetivos específicos quer apresentar a parceria de Deus com o povo de Israel para a construção do tabernáculo, mostrar que o tabernáculo foi um projeto de Deus, engenharia divina, e pontuar a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Vamos para a introdução da nossa lição. Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo ao longo das Escrituras Sagradas. O Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Interessantíssimo isso. Nessa primeira lição, veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim, compreenderemos que essa construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja de Cristo. Tópico 1. A parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo. Êxodo 25, 1 ao 7. Por que quer construir um tabernáculo no deserto? O pioneiro pentecostal Gunnar Wingren, que redigiu uma monografia para sua graduação teológica, na qual foi escrita à mão e apresentada no Seminário Teológico Sueco, em Chicago, Estados Unidos, em 1909, iniciou seu texto monográfico assim: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada, erguida segundo um modelo celestial.
Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou a Moisés e revelou-lhe a sua lei, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Para isso, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir todo o povo de Israel diante dele e assim receber a sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Entretanto, conforme escreveu Gunnar Wingren, a razão principal de sua existência era de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e seu povo. Eu achei muito interessante o autor fazer a retomada da monografia teológica de Gunnar Wingren, fundador das Assembleias de Deus. É de uma riqueza histórica a abertura dessa revista. A materialização da obra de Deus, Êxodo 25, 1 a 2. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou durante a participação do povo de Deus, através de ofertas alçadas e voluntárias como ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. Os dízimos e as ofertas alçadas são para o sustento das necessidades que envolve uma igreja. Projeto de construções de templo, de sustento de obreiros, de evangelização, de ações sociais e de educação cristã. Só um abre aspas aqui. Vocês viram que no início da lição eles pedem oferta para um trabalho missionário de evangelização. Mas peraí, se os dízimos e as ofertas já são para isso, para que pedir esse dinheiro além dos dízimos e ofertas? Com certeza quem teve a ideia de incluir esse programa dentro da revista não leu o conteúdo da mesma. Desculpa, eu não consigo evitar. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, deveríamos voluntariamente ofertar a Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. 2 Coríntios 9, 7. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Êxodo 25, verso 2. Primeiro, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. No Antigo Testamento, há uma promessa de bênçãos materiais para os que reconhecessem essa verdade. Aqui, não há estímulo para se negociar oferta e bênçãos, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuamos generosa e voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, jamais de coação. Ele começa a entrar um pouco nas perspectivas da revista dos jovens, Cobiça e Orgulho. 2. O ato de ofertar é voluntário. O versículo 2 mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Êxodo 35, verso 29. Deus conhece cada um dos seus servos e servas e, por isso, conhece quem faz essa obra de maneira generosa ou egoísta. Jamais nosso Senhor aceitaria ofertas por coação, mas Ele deseja ver em nós uma atitude generosa e voluntária. Porque dou-lhe testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 3. Portanto, na igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé. É sério? E por que a nossa Assembleia de Deus está se neopentecostalizando? Mais uma vez, como eu falei na Revista Jovem, estou falando aqui. O autor está dando um tiro no pé.
Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual a fim de receber bênçãos materiais. Ah, Jesus, essa lição está me tentando, mas eu vou tentar segurar os meus comentários, apesar de que eu sei que vocês amam isso. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar ao Senhor de todo o coração e, constrangido por este amor, doar voluntariamente. Essa perspectiva humilde gera bênçãos da parte do Senhor. Mas isso não é teologia da retribuição? Quanto mais eu sou bonzinho, mais Deus será generoso comigo? E onde é que ficou a graça? Ele está fazendo a mesma coisa que o autor da revista de jovens está fazendo. Rebate a teologia da prosperidade e, ao mesmo tempo, traz versículos que fundamentam ela de forma entre linhas. Vamos ver o que isso vai dar. 3. Fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco, muito será recompensado. Mateus 25, 21, mas aqui está falando de porvir, gente. Não está falando deste mundo, não. Ai, meu Deus do céu, o que esse homem está arrumando aqui, gente? Moisés foi um líder que compreendeu bem essa verdade e a viveu, pois o povo trouxe tanta oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas e madeira, que encheram os depósitos e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou. Êxodo 36, verso 5. Seja fiel ao Senhor. Claro, o povo trouxe tanto porque sabia onde é que aquilo ali estava sendo colocado. Sabia os finalmente daquilo. O povo não está trazendo mais para nossas igrejas hoje em dia porque não está sabendo que fins que essas ofertas estão tendo. Que nós possamos ter uma atitude transparente diante do povo e mostrar para ele: suas ofertas servem para isso, isso e isso. E agora você contribui com ofertas e dízimos, que eu não sou contra, viu? Eu sou a favor. Mas a igreja deve viver exclusivamente de ofertas e dízimos. E os votos, né? Também tem os votos. Mas isso aí é esporádico. Vê se você percebe. Agora você contribui com ofertas e dízimos. Na hora que tem um congresso na igreja, tem que pagar para se inscrever. Na hora que vai casar, tem que pagar para casar. Tudo está custando dinheiro. Uai, mas a oferta e o dízimo já não era para manutenção dessas coisas todas? Ou então só as sedes são luxuosas e as congregações estão caindo nos pedaços. A síntese do tópico primeiro é: Deus estabeleceu uma parceria com o seu povo para construir o tabernáculo. Segundo tópico: o tabernáculo foi um projeto de Deus. Êxodo 25, versos 8 e 9. Após estudarmos a primeira seção dos versículos 1 ao 7, que mostra a conclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo por meio de ofertas alçadas, agora nós deteremos os versículos 8 e 9, pois esses revelam como Deus elaborou esse projeto. Deus arquitetou o tabernáculo. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Assim inicia o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Desde o início é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Deus elaborou a engenharia, arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados. Por meio do legislador de Israel, Moisés, o Senhor conduziu seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte, ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciões, bem como Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Êxodo 24, versos 9 ao 11. Ali, a glória do Senhor estava presente como uma nuvem, cobria o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Êxodo 24, versos 15 ao 17. Por 40 dias e 40 noites, Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus.
Êxodo 24, verso 18. Ali, o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto da sua mente engenhosa e disciplinada. Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés persuadiu o povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era o projeto celestial. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4:4, Efésios 1, versículos 5 ao 10. O plano térreo do tabernáculo, 25.9. O plano térreo do tabernáculo continha um espaço físico de 100 por 50 côvados, aproximadamente 50 por 25 metros, uma vez que um côvado equivale de 45 a 50 centímetros, pois a medida do côvado naqueles tempos era a distância entre um cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem. O pátio. Esse espaço do tabernáculo era chamado de átrio ou pátio e era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeiras de acácia. Êxodo 27:18. B. O altar dos holocaustos. No espaço externo dentro do átrio, desde a porta da entrada, havia o altar de bronze ou cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelo pecado do povo. Êxodo 27, 1-8, 38, 1-6. C. A pia de bronze ou cobre. Havia também uma bacia de bronze ou cobre para os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. Êxodo 30, versos 18 ao 31, capítulo 38, verso 8. D. A tenda do testemunho. O tabernáculo propriamente dito era a parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes: o lugar santo e o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. O lugar santo. No lugar santo havia 3 elementos: o candeeiro, ou candelabro, ou castiçal, de ouro, com suas 7 lâmpadas, a mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro, era chamada de mesa dos pães da proposição. E, por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada das cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo, estava o altar de incenso, revestido de ouro, no qual se fazia intercessões pelo povo. Êxodo 30, versos 1-6, 37, versos 25 ao 28. F. O lugar santíssimo. O lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, por último e de fato em primeiro lugar estava o lugar santíssimo, onde se encontrava uma única mobília, chamada de Arca do Concerto, Números 10 e 33, ou Arca do Testemunho, Êxodo 25 e 22. Também Arca da Aliança, na qual se guardavam as tábuas da lei. Êxodo 31, verso 18. A síntese do segundo tópico é: Deus arquitetou o tabernáculo dando o plano térreo de estrutura a Moisés. Ou seja, o engenheiro do lugar onde Deus habitava era ele mesmo,
o próprio Deus. Vamos para o tópico 3, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Oh, glória a Deus! Eu estou ansioso por essa parte da lição, eu confesso. A importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu. Antes de eu ler o que o apóstolo Paulo escreveu, é bem pertinente dizer que Paulo era fariseu, né? Fariseu era estudioso do Antigo Testamento. Então, Paulo soube casar muito essa doutrina judia ou judaica, como vocês queiram dizer, junto com Cristo, né? Casar uma coisa com a outra. Ele soube fazer isso com excelência. Abre aspas. Tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos, capítulo 15, verso 4. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. Nessa tipologia, descobrimos uma relação com a igreja e com o Senhor Jesus Cristo. Nas lições seguintes, veremos a importância simbólica do tabernáculo e seus adereços. Utensílios e cultos, seus ministros e ajudantes, sua ordem e o significado de cada item na relação espiritual tipológica com a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a Igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em espírito. Efésios 2 e 22. Alguns textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. 1 Coríntios 3, 9. Nesse edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus, como tabernáculo no Antigo Testamento. Ela também é tratada como templo de Deus. 1 Coríntios 3, verso 16. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja tipificada como a arca de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa nesse contexto refere-se à família que morava na casa. 1 Timóteo 3, verso 15. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual, onde o Altíssimo habita e manifesta gloriosamente. Efésios capítulo 2, verso 22. Aí abaixo da revista tem um desenho, né, do tabernáculo e tudo. E o autor conclui. Esta lição tem por objetivo levar ao aluno a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo, o modelo de futura igreja. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, Colossenses 2,17, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo que veio a este mundo mostrar, na prática, o desejo de Deus em caminhar com os homens. E aqui os homens e mulheres, né? Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Bom, o que você compreendeu? É uma lição introdutória, o autor está apenas abrindo o caminho aí para suas ponderações. O que você pensa? Coloca aqui embaixo do vídeo suas considerações. Eu fico muito grato com essa partilha. Eu até então estou gostando muito, apesar de que algumas coisas é um verdadeiro tiro no pé. Mas, bora lá ver o que vai acontecer.